Provérbios capítulo 31, dos versos 10 a 31. Abra sua Bíblia. Família, a base da igreja. Provérbios capítulo 31, nós vamos ler dos versos 10 até o 31. E o título da mensagem é A Mulher Virtuosa no Lar. Diz assim a palavra de Deus: mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. O marido confia nela totalmente, e nunca lhe faltará coisa alguma. Ela lhe faz bem todos os dias de sua vida, e não o mal. Busca lã e linho, de boa vontade, trabalha com as mãos. É como os navios mercantes, que de longe trazem alimento. Levanta-se de madrugada e alimenta a sua família. Distribui tarefas às suas servas. Avalia um campo e compra-o. Planta uma vinha e com a renda de seu trabalho. Dedica-se com determinação e se esforça. Percebe que o seu ganho, ele é bom. E de noite sua lâmpada não se apaga. Com as mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. É generosa com o pobre, sim, ajuda o necessitado. Quando vem a neve, não se preocupa com a sua família, pois todos estão bem agasalhados. Faz cobertas para si mesma. Seu vestido é de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado no lugar de julgamento, quando se assenta entre os anciãos do povo. Faz vestidos de linho e os vende. Fornece cinta aos comerciantes. Força e dignidade são seus vestidos. Não se preocupa com o futuro. Abre sua boca com sabedoria, e o ensino da benevolência está na sua língua. Administra os bens de sua casa e não se entrega à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. O marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres agem de maneira virtuosa, mas tu supera todas. A beleza, ela é enganosa, e a formosura é vaidade. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. Que ela seja recompensada pelo seu esforço, e seu trabalho elogiado em público. Até aqui, abaixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós estamos mais uma vez, Pai, diante da Tua palavra, e clamamos, Senhor, a ação do Teu Santo Espírito em nosso meio. Abra, Senhor, nosso coração e entendimento. Fale conosco, Deus, nos edifique. Que possamos sair daqui, Deus, melhores que entramos. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder estar aqui, Pai, ouvindo a Tua voz. E nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome e fazemos isso nos méritos de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós já sabemos, nessa minissérie, a família, sim, ela está sob ataques. Ataques do mundo, ataques do inimigo de nossas almas, e também ataques do meu e do seu coração. Nós já vimos aqui nessa minissérie de mensagens sobre a opressão que os casais sofrem. Vimos aqueles que lutam com a sua própria natureza, lutam contra o levedo do mundo, e contra as investidas do inimigo na minha e na sua vida. Vimos também sobre aqueles casais que se mantêm em dura cerviz, com o queixo enrijecido, dando ouvido apenas ao que lhe interessa e não a Deus. Vimos também quais são as consequências de uma vida dessa maneira, distante do Senhor. Vimos também sobre quem é o homem da casa, quais são as suas responsabilidades, quais são os seus deveres, e como Deus se agrada de um lar onde o líder de fato é o homem, mas um homem
em tudo, ele se sujeita ao senhorio de Cristo na sua vida. Dessa forma, os seus liderados, esposa, filhos, louvarão o Senhor por ter um homem de Deus em sua vida, liderando-os para a glória do nosso Senhor. E hoje chegou a vez de olharmos para as Escrituras e compreender o que Deus espera das mulheres, esposas, mães, filhas, servas. E quais são as implicâncias, segundo a vontade de Deus, para a vida de cada uma delas. Pois sim, irmãs, as mulheres também, elas estão sob ataques. Quando as trevas, o mundo, não conseguem infectar o líder, automaticamente serão as lideradas que sofrerão as investidas. Pois eles sabem o tamanho da influência que a mulher exerce na vida do homem. Por isso eu peço que você preste bastante atenção, não só as mulheres, mas todos os homens também. A Bíblia nos diz que a mulher foi feita à imagem e à semelhança de Deus. Ela foi o fechamento de toda a criação. A última obra criada por Deus foi a mulher. E olha que interessante, quando Deus ele foi criar o homem, ele colocou a mão onde? No barro. Mas quando ele criou a mulher, Deus usou uma matéria-prima, digamos, um pouco mais refinada. Deus cria a mulher a partir da costela do homem. E isso explica a sua maior resistência, comparando ao homem em muitos aspectos. Pois Deus a criou com um material muito mais rígido. O homem feito do barro, a mulher dos nossos ossos. Deus é tão gracioso com as mulheres, que se você procurar versos na Bíblia que fala da virtude do homem, você não vai achar. Nesse texto, Deus a chama de mulher feliz. E pelo menos 10 atributos dados por Deus a ela, nós podemos encontrar aqui. O texto a chama de mulher virtuosa. Mas quem a chama de feliz são aqueles que as conhecem. Os filhos que convivem com ela, ela claramente nota o sorriso estampado onde? No rosto deles. Uma alegria, uma empolgação com a vida concebida através dela, pela graça de Deus. E quais são esses 10 atributos dessa mulher feliz, dessa mulher virtuosa? Em primeiro lugar, irmãos, essa mulher ela é preciosa. Preciosa. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, não feche ela, e leia novamente comigo o verso tão famoso, verso 10. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. Olha que interessante. A Bíblia diz que a casa, os bens, vêm como herança dos pais. E a mulher virtuosa, ela vem como um presente de Deus. Irmãos, existem pessoas que possuem muito dinheiro, muito. Mas isso não significa que são felizes. Mas o homem que tem o privilégio de encontrar essa dádiva de Deus, sim, irmãos, ele encontrou a felicidade. Ela vale muito mais do que pedras preciosas, muito mais do que ouro. Nada de mais precioso no mundo excede seu valor perante Deus. Mulheres, esposas, mães, servas, aos olhos do Pai, precisam entender qual que é o seu real valor. Aos olhos da família, entenda o seu real valor.
aos olhos da sociedade, aos olhos da igreja, entenda o seu valor. Amém, igrejas? Isso é muito importante, irmãs. Em segundo lugar, a Bíblia nos diz que ela é confiável. Leia comigo o verso 11. O marido confia nela totalmente e nunca lhe faltará coisa alguma. Irmãos, eu acho isso aqui magnífico, pois uma das virtudes que mais se destaca numa pessoa é se ela é confiável, se ela é uma pessoa digna de confiança. Salomão, ele exemplificou muito bem isso no livro de Cantares, quando diz: eu sou do meu amado, e meu amado é meu. E se o maridão olhar para você e ter descanso, pois ele sabe que você está aliançada a ele, e se manterá íntegra, ele também se manterá íntegro. Não há nada mais desconfortável dentro de um casamento onde não se há mais confiança, onde a instabilidade, a insegurança se faz presente, onde os ciúmes prevalece, onde o descrédito invariavelmente se sobrepõe. Não, amor, eu vou ali. Mas ali onde? Eu estou fazendo isso. Você está fazendo isso e mais o quê? Uma mulher feliz, uma mulher virtuosa, é digna de confiança do seu marido. O coração de seu marido confia nela. Irmãos, essa virtude aqui, ela é extraordinária. Em uma sociedade onde cada vez mais está escasso esse tipo de comportamento. Num mundo onde as relações são o quê? Descartáveis. Os casamentos são efêmeros. Os relacionamentos são como substituíveis. Num mundo onde até os 50 anos de idade, 70% dos homens e 65% das mulheres são o quê? Infiéis. Você, mulher cristã, você é uma exceção. Uma joia rara. Num mundo de falência moral e ética. Bendito seja o nosso Deus. Em terceiro lugar, ela é uma mulher abençoada. Leia comigo o verso 12. Ela lhe faz bem todos os dias de sua vida, e não o mal. Irmãs, vamos lá, nós temos que concordar que nem todas são assim. É ou não é? Nós vivemos uma sociedade onde o homem é favorecido na grande maioria dos aspectos. E muitas vezes eles se valem disso para quê? Para ofender, para denegrir, para agredir, para machucar. Só que tem mulheres que fazem isso com os maridos também. E o que esse verso aqui está querendo dizer? Que a mulher feliz, virtuosa, ela é um bálsamo, uma aliviadora de tensões, um refrigério para a vida do seu marido. Ela é alguém que traz equilíbrio para o seio familiar, para o seu lar. Pois com sabedoria dada por Deus, ela edifica a sua casa. E isso, irmãs, isso não tem preço. E um detalhe, o texto diz, quantos dias da sua vida ela faz o bem? Ele diz, todos. O que isso aqui significa? Significa que ela é uma pessoa estável emocionalmente. Ela não é aquela que beija e morde, que bate e depois assopra. Não. Ela faz bem todos os dias.
E é óbvio que ela não passa a sua vida sempre lá no topo, no alto, mas tem baixos também, irmãs. Tem dores, tem lágrimas. E aí, queridão, que entra a sua parte. Como amar ela, como Cristo amou a igreja. Mas apesar disso, irmãos, ela não usa isso como desculpa. Ela não usa desse artifício como desculpa. E ela se mantém em equilíbrio. Ela sabe da sua luta, assim como o marido também sabe da luta dele. E o refrigério da relação conjugal é mantido. Ela faz bem todos os dias da sua vida. Tem uma ilustração que eu gosto bastante, que diz assim: um cidadão, ele era vendedor ambulante, esses que vão de porta em porta, né? E um dia ele passou numa sapataria para comprar um par de sapatos. Aí o vendedor chegou e pergunta para ele. Aliás, ele chegou para o vendedor e perguntou: você tem sapatos aí Vulcabras? Os mais experientes vão lembrar disso daí. E o vendedor disse: tem sim. E olhou para o pé do sujeito. E logo trouxe o número 38, um 39 e um 40. E o número do cidadão era 40. Mas ele disse: eu quero 38. E o vendedor olhou para ele e falou assim: mas senhor, isso não vai servir. Ele respondeu: eu quero 38 mesmo. E colocou o pé dentro. E os dedos ficaram assim, todos encolhidos, apertados. E ele saiu andando assim com o sapato. E foi embora. Passado um ano depois, esse cidadão que era vendedor ambulante, imagina, andando com esse sapato, volta na mesma sapataria, fala com o mesmo vendedor que lhe atendeu antes e pergunta: você tem sapatos Vulcabras? E o vendedor da loja disse: ah, eu tenho sim. E eu lembro do senhor. O seu número era 40, né? O homem disse: sim, mas eu quero um 38. E botou no pé, e os dedos de novo, enrugados, todos comprimidos, e foi embora. Passou-se mais um ano, lá vem o vendedor ambulante de novo, na mesma sapataria, com o mesmo vendedor. Você tem sapatos Vulcabras? Claro que tem, senhor. E eu sei que o seu número do senhor é 40. Ele: sim, mas eu ainda quero o número 38. Aí o vendedor falou: ó, vamos lá, para tudo. Me explica esse papo aí, irmão. O que está acontecendo? O seu número é 40? E você há anos vem aqui e leva só o 38, 38. Que negócio é esse? Então o vendedor ambulante disse ao vendedor: sabe o que é? É que o único alívio que eu tenho na minha vida é quando eu chego em casa e tiro esse sapato. Se eu não tivesse esse alívio, eu não teria alívio nenhum. Mulheres, esposas, vocês já conferiram o sapato do seu marido, se está no número certo? Missão para hoje, depois do culto. Irmãs, olha lá, hein? Ela lhe faz bem todos os dias da sua vida. Amém, irmãs? Amém, irmãs? Em quarto lugar, ela é uma mulher trabalhadora. E quando se fala nisso, logo vem na mente aquela mulher empreendedora, altiva, independente. Mas leia comigo o verso número 15. Levanta-se de madrugada e alimenta a sua família. Distribui tarefas às suas servas. Irmãs, eu não sei qual que é a realidade social, de forma específica, de cada uma de vocês. Mas quem sabe alguém aqui tem a bênção de ter uma pessoa trabalhando em casa, ajudando, a fim de cuidar das lidas domésticas do seu lar. Mas o que é curioso, embora essa mulher tivesse servas, e servas aqui está no plural, quem administrava a casa era ela. Quem sabe o que tinha que fazer era ela.
Quem sabia onde estava o quê? Era ela. Quem dava o rumo era ela. Hoje em dia, às vezes, as pessoas, por terem muito, acabam não sabendo de nada. Pega o pó aí para fazer um cafezinho. Onde? Onde fica o pó do café na minha casa? A Bíblia diz que essa mulher, ela é trabalhadora e administradora da sua casa, do seu lar. Lê comigo o verso 27 agora. 27. Administra os bens de sua casa e não se entrega à preguiça. Meus irmãos, isso aqui chama atenção. Penso eu que essa era o tipo de mulher. Sabe aquela mulher que podia receber visita a qualquer momento? Qualquer momento. Sem ficar envergonhada? Nós sabemos que tem casas por aí que se abrir a porta de supetão, aparecer que um tsunami passou por dentro da casa. Ela tem o controle da sua casa. E mantém sempre ordem. Sabe por quê? Porque ela é uma mulher trabalhadora. Trabalhadora. Irmãs, o trabalho do lar, maridão, se você não valoriza a sua esposa nisso, você está num equívoco absurdo. Porque se tem um trabalho que não tem fim, é o trabalho de casa. E se a sua mulher faz isso muito bem, louve o Senhor, porque você foi muito agraciado. Outra característica dessa mulher virtuosa e feliz, ela tem visão de negócios, irmão. Sim. Lê comigo os versos 13 e 14. Busca lã e linho, de boa qualidade, trabalha com as mãos. É como os navios mercantes, que de longe trazem um alimento. E agora o 16, acompanhe comigo. Avalia um campo e compra-o. Planta uma vinha com a renda de seu trabalho. 18 e 19 agora. Percebe que seu ganho é bom, e de noite sua lâmpada não se apaga. Com as mãos segura o fuso, e com os dedos pega a roca. Agora leia também o 24. Faz vestidos de linho e os vende. Fornece cintas aos comerciantes. Meus irmãos, essa mulher virtuosa e feliz, ela rompe com tudo aquilo que muitos tentam reduzir ela, que é um tanque e um fogão. Veja bem, irmãs, não há problema algum em uma mulher optar em cuidar da sua casa, em cuidar do seu lar. Pelo contrário, não há nenhuma humilhação nisso, nenhuma indignidade. Mas aquele que acha que a sua mulher deve estar reduzida às cercanias apenas da sua casa, sem que haja potencial algum além das 4 paredes do seu lar, irmão, presta atenção. Você não encontra amparo bíblico nesse texto. O que talvez eu e você precisamos entender é que essa mulher, ela não trabalha fora. Ela não faz viagens. Ela não é comerciante. Em virtude do quê? Do seu relacionamento com o seu marido, com os seus filhos, com Deus, com o seu lar, com a sua casa. Irmãs, tem mulher que além de cuidar do marido, dos filhos, da casa, do seu relacionamento com Deus, ela manda muito, mas muito bem nos negócios, e isso simultaneamente. Ela manda bem dentro e fora de casa. E essa mulher virtuosa e feliz, sim, a palavra diz que ela é trabalhadora. Em quinto lugar, essa mulher virtuosa e feliz, ela é previdente. Lê comigo os versos 21 e verso 22. Quando vem a neve, não se preocupa com sua família,
pois todos estão bem agasalhados, faz cobertas para si mesma. Seu vestido é de linho fino e de púrpura. Primeiro ponto aqui, é que essa mulher se veste de linho fino e de púrpura. E nós já vimos esse contexto aqui em outros textos, que são coisas de sua época consideradas o quê? Chique, coisas nobres, coisas caras. E não há problema nenhum nisso de se vestir com o que é elegante, com o que vale mais. Ela é trabalhadeira, com visão de negócios, lembram? Mas o ponto aqui é que essa mulher sabe se antecipar para dar soluções. Ela não espera chegar o frio para ver o que faz. Ela não espera o problema chegar para ver como vai ficar as coisas. Ela é cautelosa para abençoar a sua família, a sua casa e a si própria. Agora o versículo 25, a parte B apenas diz assim, lê comigo. Não se preocupa com o futuro. Ou seja, essa mulher, ela não é ansiosa, irmãos. Ela não rói as unhas, ela não arranca as sobrancelhas, não perde a noite de sono. Irmãos, a impressão lendo esse texto que dá é que o autor estava falando da nossa igreja. Olha, é impressionante. Essa mulher, ela é previdente. E isso é uma virtude, irmãs. Ela não teme o amanhã, sempre com uma vida em ordem, repaginando, faxinando o seu coração, faxinando as suas emoções, não deixando espaço para que não vale a pena estar lá. Tudo isso pela palavra do nosso Deus. Sexto lugar. Essa mulher virtuosa, ela é feliz e também ela é generosa. Lê comigo o verso 20. É generosa com o pobre. Sim, ajuda o necessitado. Irmãos, duas coisas aqui, vamos lá. Primeiro, nem toda pessoa aflita, ela é necessitada. Tem gente que tem muito, mas ela é aflita. Precisa de alguém sempre para ouvir, alguém para orientar, que ore por ela, que caminhe com ela, que a ampare. Essa mulher virtuosa e feliz, ela é sensível. Sabe a quem? Ao próximo. Ao próximo. E segundo, sim, ela ajuda quem está em situação de necessidade. Aqui é outra coisa. Essa mulher, ela trabalha, ela empreende, ela negocia, ela ganha dinheiro, mas ela entende que o que ela ganha vem de encontro com aqueles que de fato encontram em necessidade. Uma das coisas mais importantes na vida cristã chama-se generosidade. A Bíblia fala que quem dá aos pobres empresta a Deus. Eu queria sua atenção aqui porque a semente que Deus multiplica, preste atenção, irmãos. A semente que Deus multiplica não é o que você come, mas é o que você semeia. Amém? Não é o que você come, é o que você semeia. Não tem ninguém tão pobre que não possa dar, nem ninguém tão rico que não possa receber. Generosidade não representa o quanto eu tenho na mão, mas o que eu tenho dentro do coração. Eu tenho um grande exemplo de generosidade na minha vida. E ela me suporta há 50 anos, que é minha mãe.
Eu tive muitas lutas com isso. Mas pela graça de Cristo Jesus, eu busco melhorar a cada dia. Nunca vi ninguém pedir algo a ela que ela pudesse fazer que não fosse feito. E Deus me ensinava muito com a vida dela, para que eu pudesse aplicar hoje na minha própria vida. Pecadora, como eu, como você, mas agraciada com a generosidade. Faltava para ela, mas não faltava aos demais. A mulher virtuosa e feliz, ela é generosa. Amém, irmãs? 7º lugar. Essa mulher também ela é dedicada. Leia comigo o verso 17. Dedica-se com determinação e se esforça. Irmã, vamos lá, você é esforçado no que você faz? Você realmente se esforça naquilo que você faz? Quando você vai fazer algo que é do seu interesse, você realmente se dedica? Aí você pode estar pensando, claro, com certeza. Se é do meu interesse, eu vou fazer e acontecer, até conseguir. Mas, irmã, e quando não é do seu interesse? Quando o que você tem que fazer não lhe agrada em absolutamente nada, você se esforça, você é determinada, você se dedica naquilo. A ideia aqui, irmã, no texto, é justamente isso. Nem sempre nós estamos dispostos a fazer o que não nos agrada. Mas se somos determinados a fazer algo, o mínimo que Deus espera de nós é que nós nos esforcemos e façamos bem feito. Pois a Bíblia nos diz que tudo o que fazemos, fazemos para a glória de quem? Do nosso Deus. Inclusive aquilo que nós temos que fazer e que não nos agrada. 8º lugar. Essa mulher virtuosa e feliz também é educadora. Educadora. Leia comigo o verso 26. Abre sua boca com sabedoria, e o ensino da benevolência está na sua língua. Meus irmãos, eu acho maravilhoso isso aqui, pois o texto diz que essa mulher, quando abre a boca, o que se encontra nela? Sabedoria. Mas o que é sabedoria? Sabedoria não é simplesmente saber o que fazer. Sabedoria é olhar para a vida com o olhar de Deus, irmãs. É saber o que fazer, mas não com o olhar nosso, com o olhar do Senhor. Que o princípio da sabedoria é a gente temer a Ele. Amém, irmãs? É como se antes de dar um passo, a gente sempre ponderasse: como é que Jesus faria isso aqui? Irmãs, os primeiros a serem impactados com isso vão ser os da sua própria casa, acredite. Os que estão mais próximos. O que dirá os de fora? E o verso ainda diz: e o ensino da benevolência está na sua língua. Irmãos, benevolência é bondade. Mas o que é bondade aqui? Vocês sabiam que existe apenas um homem na Bíblia que é chamado de bom? Só há um. E aqui eu não estou me referindo a Cristo Jesus, mas a um homem comum, que era Barnabé. Está lá em Atos 11, de 23 a 24. Deus o descreve como um homem bom e de fé. E se você parar para analisar a biografia de Barnabé, você vai ver que ele era sempre envolto com o auxílio de alguém, irmãos. Depois você leia Atos 11, que você verá que Barnabé era uma pessoa que investia muito mais nos outros do que em si mesmo. Essa é a educadora, que investe nos seus filhos, sobrinhos,
netos, nas futuras gerações. Que não abre mão da instrução da bondade, porque a mulher virtuosa e feliz, sim, ela é educadora. Ela não transfere a sua responsabilidade para a sociedade, para a escola, muito menos para a igreja. Ela aprende com Deus, através da igreja, a como se portar diante de uma sociedade. E ensina os seus filhos a isso. Amém, irmãs? Nono lugar, essa mulher também é piedosa. Lê comigo o verso 25, agora a parte B, a parte A, aliás. Força e dignidade são seus vestidos. Olha que interessante. A mulher virtuosa e feliz, ela pode se vestir de linho fino, de púrpura, ser coberta de joias, mas a roupa principal dela chama-se caráter, dignidade. Isso não tem na loja, irmãs. Isso você não vai encontrar no shopping. Não tem dinheiro que compre isso. E isso é fruto de um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Mas mais do que isso, olha o verso 30, parte B, leia comigo. A beleza é enganosa e a formosura é vaidade. Irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. A gente nasce, não sabemos andar, não sabemos falar, e à medida que crescemos, vamos aprendendo tudo isso e muito mais. Mas o tempo, como ele corre, só para frente. Os passos, eles vão o quê? Ralentando. A voz, ela vai o quê? Enfraquecendo. Os olhos vão ficando como? Embaçados. As rugas vão aparecendo. E não tem como driblar isso. Se uma pessoa acha que o valor da sua vida está na beleza física, com o avanço da idade, ela vai se frustrando a cada dia. E a luta vai ser gigante. Irmãs, não estou falando para você ser uma pessoa também relaxada que não está nem aí com você. Não, não é isso. Mas preste atenção. As pessoas que são celebradas ao longo da história não são celebradas porque eram capas de revistas, sendo as pessoas mais belas de todo mundo. Olha para a história. As pessoas que deixaram a sua marca não foram por conta da sua beleza física, mas pelo seu caráter e sua piedade, ou por falta deles. A beleza, sim, tem o seu prazo de duração, mas o seu caráter, a sua dignidade, a sua piedade, seu amor a Deus, isso, irmãs, é uma beleza eterna. Nem o tempo terá poder de apagar isso de você, irmã. Amém? A mulher virtuosa e feliz, ela deixará marca na história. Não pela sua beleza, mas pela sua piedade. E vocês sabem o que significa piedade, né? Não é ser boazinha, isso é uma característica. Piedade é ter relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus, segundo a palavra dele. Ela vai ser lembrada por ser uma pessoa piedosa. 10º e último lugar. A mulher virtuosa e feliz é elogiada. Leia comigo os versos 28 e 29. Seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. O marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres agem de maneira virtuosa, mas tu supera a todas. Meus irmãos, a primeira coisa que chama a atenção aqui é que os filhos
a chamam de bem-aventurada. E por que isso chama a atenção? Porque o texto nos diz que os filhos, ou seja, todos que ela tiver, todos quanto Deus agraciar ela, não é um ou outro apenas. Isso mostra, irmãos, não é se você vai decidir ter 1 ou 10 filhos. Não é isso. Isso mostra que essa mulher cuida dos seus filhos por igual. Não há tratamento A para um e B para outro. Ela não provoca disputa, inveja, nem competição entre os seus filhos. Todos os filhos se levantam e a elogiam. E dizem, nossa mãe é uma mulher bem-aventurada. É uma mulher ditosa, é uma mulher feliz. Irmãs, essa é uma boa pergunta para você fazer aos filhos. Seus filhos também concordam ou não com isso? A segunda coisa que chama atenção aqui, o marido também a elogia dizendo, no verso 29, muitas mulheres agem de maneira virtuosa. Muitas mulheres agem de maneira virtuosa, mas tu, minha esposa, você supera a todas. Irmãos, Deus se agrada aqui da postura desse homem. Deus se agrada e muito da postura desse marido. Sabe, tem gente que gosta só de olhar para dentro da sua própria casa. Todo mundo errado, só aos filhos. Seus filhos também concordam ou não com isso? A segunda coisa que chama atenção aqui, o marido também a elogia dizendo, no verso 29, muitas mulheres agem de maneira virtuosa. Muitas mulheres agem de maneira virtuosa, mas tu, minha esposa, você supera a todas. Irmãos, Deus se agrada aqui da postura desse homem. Deus se agrada e muito da postura desse marido. Sabe, tem gente que gosta só de olhar para dentro da sua própria casa. Todo mundo errado, só a família dele que presta, ninguém mais presta. Meus irmãos, esse tipo de gente tem uma visão adoecida da vida. Mas aquele que não compartilha desse tipo de pensamento, desse tipo de visão, ele olha assim para a família dele e também dos outros. Ele olha o cenário de forma geral e pensa, sim, há muitas mulheres virtuosas. E ele admite uma coisa, mas tu supera todas. Isso é maravilhoso, irmãos. E olha o detalhe, é que esse homem aqui não está dizendo isso no futebol para os amigos, no trabalho para os colegas. Ele está dizendo isso para quem? Para ela. Para ela. Pois tem muitos maridos que elogiam a esposa para os amigos, mas não para ela. Então ela é elogiada pelos filhos e pelo marido. E a terceira coisa está aqui no verso 31. Leia comigo. Que ela seja recompensada por seu esforço e seu trabalho elogiado em público. A mulher virtuosa e feliz, ela é elogiada pelos seus filhos, ela é elogiada pelo seu marido e também é elogiada pelas suas obras, pelo seu trabalho. Irmãs, nós não fazemos obras para sermos elogiados. Cuidado com isso, isso é pecado. Mas quando nós a fazemos com as motivações certas, sim, nossas obras louvam a gente e a motivação correta louva o nosso Deus agindo através de nós. Simplesmente pelo fato de você estar sendo fiel a esse Deus. Até o insulto, aquele que é fiel a Deus, irmãos, vai soar como elogio.
Se você é fiel a Deus e foi insultada por isso, tome isso como um elogio. Porque você está em paz com o nosso Deus e não em conformidade com esse mundo. Quando você honra a Deus, irmã, Deus ele honra você. Deus tem prazer nisso. Deus tem prazer nisso. O servo fiel. Quarta coisa. Ela é elogiada pelos filhos, pelo marido, pelas suas obras, mas ela também é elogiada, oh Senhor, por Deus. Por Deus. Lê novamente o verso 30, mas agora a parte C. Mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. Louvado seja Deus, irmãs. Irmãs, preste muita atenção. É muito, mas muito melhor ser aplaudida no céu do que na terra. Nem se compara em receber elogio dos homens do que o de Deus. Você já imaginou? Aquele momento que fatidicamente eu e você, nós vamos chegar. Hora que num abrir e num piscar de olhos, como diz a palavra, você se vê diante do nosso Deus, daquele que redimiu eu e você, e ouvir assim: vem cá, serva fiel. Ah, irmãos, como isso é maravilhoso. Você foi fiel no pouco, agora sobre o muito eu colocarei você. Pensa, irmã, como vai ser bom ouvir isso, irmã. Se você precisa corrigir a perspectiva, mudar, faça isso, irmã, enquanto se tem tempo. Enquanto Deus agracia toda manhã com a sua misericórdia. Anseie os aplausos que são eternos, não os que são efêmeros, terrenos. Esses aqui vão passar. E na maioria das vezes não são não tão sinceros assim. Pois a mesma ânsia em querer recebê-los é o mesmo custo de quem vai dar para você. Não se iluda. Não sirva querendo aplausos. Igreja não é plateia, igreja é corpo. A mesma ânsia em querer receber é o mesmo custo de quem vai dar. Portanto, igreja, resumindo aqui, a mulher virtuosa e feliz, ela tem o seu relacionamento correto com o seu marido, com os seus filhos, com ela mesma, com o próximo, com a casa, com os negócios e com Deus. Essa mulher é uma joia rara. Por isso a pergunta, no verso 10, que é o primeiro a ser lido em todos os encontros de mulheres, mas na perspectiva de Deus é o último que tem que ser lido. Lê comigo o verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Percebe a pergunta, irmãs? Eu não tenho dúvidas. Se você está aqui buscando a Deus, o seu marido já encontrou. E eu louvo muito a Deus por isso. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo, para que todas as suas veredas sejam endireitadas. E marido, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Se você está aqui buscando mais de Cristo e menos de si mesmo, irmã, afortunado e bendito és os vossos maridos. E para a gente concluir, e eu acho que vocês acreditaram, né? Que vamos concluir. Pastor, quando fala vai concluir, tem mais meia hora de sermão. Mas vamos concluir sim, senão fica muito tempo. Eu gostaria de encerrar, irmãs, citando um poema do francês Victor Hugo, bem famoso. Eu creio que você já deva ter ouvido. Que chama-se O Homem e a Mulher. Por isso eu peço a sua atenção agora nesse momento. Amém? O homem
é a mais elevada das criaturas. A mulher é o mais sublime dos ideais. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro fabrica a luz, o coração fabrica o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível muitas vezes pelas suas próprias lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é um código, a mulher é um evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher é o sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário nós nos ajoelhamos. O homem pensa, a mulher ela sonha. Pensar é ter no crânio uma larva. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher ela é um lago. O oceano tem a pérola que o adorna. O lago tem a poesia que se deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher é o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço. Cantar, irmãos, é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, e a mulher onde começa o céu. Louvado seja Deus por sua vida, irmã, que em tudo busca fazer a vontade do Senhor. Siga firme para o alvo. Nossa missão não é fácil. Cada um, homens e mulheres, dentro do seio familiar, tem as suas responsabilidades. Ouça a Cristo, ouça a Deus, que Ele vai endireitar absolutamente tudo em nossa vida. E sim, podemos ser maridos, firmados em Deus, que amamos nossas esposas como Cristo amou a igreja. E sim, irmã, você pode ser uma mulher virtuosa dentro do seu lar e receber aplausos na glória, e não ansiar por aplausos desse mundo. Mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. Amém, irmãs? Louvado seja Deus. Abaixe sua cabeça.